Você foi demitido, tá cheio de gente aqui, aliás, 14 milhões de desempregados nesse país, né? E alguns não receberam os direitos. Ou, de repente, você está atrás de um emprego temporário, não sabe como é que deve fazer o seu contrato para garantir esses direitos. Por isso que nós estamos aqui com o juiz federal do trabalho, doutor Marcelo, nosso querido doutor Marcelo Garcia. Corintiano nada, né? Flamengo. Flamenguista. Flamengo. Tirando as nossas dúvidas, Luquinha. Perfeito. Só tem uma pessoa que vai fazer uma pergunta agora, doutor, que não quer falar o nome. Alô, boa tarde. Boa tarde. Minha querida, pode fazer a sua pergunta. Obrigado pela participação. Boa tarde, só uma boa tarde, Luquinha. Boa tarde, minha linda. Sabe o que é, doutor? É que eu trabalhei 25 anos numa casa e eu me aposentei. Depois que me aposentei, eu continuei a trabalhar mais 18 anos. Mas depois eu fiquei doente, eu tive que sair. E eu não recebi nada, não tenho direito mesmo. Minha linda, você trabalhava como empregada doméstica nessa casa, é isso? É. Tá. Você tem todos os direitos. A aposentadoria hoje é decidido pelos tribunais superiores que ela não é causa de extinção do contrato de trabalho. Então, se você trabalhou e continuou trabalhando depois da aposentadoria, é um contrato único. Não é? É um contrato e você tem todos os direitos. Tinha que ter sido registrado. Isso que eu ia perguntar, se ela não foi registrada. Ela tem o direito de registrar, tem direito a férias, 13º, não é? Após a alteração, a reforma da lei da doméstica, tem direito a fundo de garantia, né? Ela tem todos os direitos, então isso deveria ter sido garantido a ela. Não é? É uma situação que tem que buscar mesmo que esse direito seu lesado seja reparado. E em quanto tempo prescreve? Quanto tempo a pessoa tem para correr atrás? 2 anos da extinção do contrato. 2 anos da extinção. Então, se o contrato termina hoje, você tem de hoje a 2 anos para propor a ação. Se você perde esse prazo, se passa desse prazo, aí dá a prescrição total, não pode mais buscar. Minha linda, corra atrás do seu direito. Vou repetir, faculdades de Direito, Ordem dos Advogados do Brasil, Defensoria Pública, que geralmente fica muito próximo aos fóruns, tá? Conta seu caso para que você seja orientada. Perfeito. Só a Ana Paula mandou uma pergunta por vídeo. O meu nome é Ana Paula, eu sou aqui de São José dos Campos. É que eu tenho uma dúvida sobre a empresa que eu trabalhei de serviços gerais e eles não pagam a gente e eles também não registram a gente. E então eles estão pagando quando quer, de 100 em 100 reais, às vezes eles não pagam. Então eu estava querendo saber como é que a gente faz para ter os nossos direitos, né? Pois é muito comum a gente ver empresa, né, que não paga o funcionário e o funcionário ao mesmo tempo não faz a denúncia com medo de perder o emprego. E aí, doutor? Solange, completei agora 25 anos como juiz. Já enfrentei diversas crises e a crise ela sempre acaba estourando na Justiça do Trabalho, né, porque aumenta o número de desempregados. Eu nunca vi um momento como esse. Trágico. É muito difícil, tanto para o empregado quanto para o empregador. Não é? Isso que ela está me dizendo tem acontecido bastante. Não é? É o empregador, às vezes. Nós temos que discernir e dividir esse tipo de empregador. Existe o mau empregador que intencionalmente não paga porque não quer, e existe o empregador que hoje não está conseguindo pagar porque ele não tem condições, que ele teve uma diminuição na procura da clientela dele, não é? Agora, independente de um e de outro, por lei, quem assume os riscos da atividade econômica é o empregador, não é o trabalhador. O trabalhador, em qualquer situação, ele tem direito de receber o salário dele. Né? Há um descumprimento obrigacional e, da mesma forma, daquela situação que hoje nos foi questionada aqui do Fundo de Garantia, por não pagamento de salário reiterado, o trabalhador pode buscar a rescisão indireta do contrato de trabalho. Então pode pedir Ele pode pedir a extinção através de uma ação judicial. Mas é direito, o registro da carteira tem que registrar em todas as situações. Exatamente. Inclusive fazer denúncia pode ser anônima ao Ministério do Trabalho, que essa empresa não está fazendo registro, viu, Luquinha? Perfeito. Estou com uma pergunta aqui da Ana, eu achei interessante também para a gente comentar.
ela diz o seguinte: ela mora em São José e foi dispensada verbalmente pelo empregador já faz 7 meses e até o momento ele não realizou a baixa da carteira. Ela quer saber como ela pode agir nesse caso, nesse período aí de dispensa. Ela também descobriu que está gestante, então realmente está bem preocupada, doutor. Nessa mesma linha que eu disse de a crise ser realmente de um volume assustador nesse momento nosso, muitos empregadores não têm pago as verbas rescisórias. Era muito difícil antigamente uma ação pedindo só verba rescisória. E hoje, cotidianamente, nós recebemos muitas ações pedindo só verba rescisória, a baixa na carteira de trabalho. Sim. E a entrega das guias do Fundo e do Seguro-Desemprego. Só isso que muitas ações hoje buscam, né? É um direito, ou seja, encerrou o contrato de trabalho, tem que ser dado baixa. Eu recomendo que primeiro se tente um diálogo. Isso aí é algo que não custa nada para o empregador dar a baixa. Isso faz em poucos minutos. Se não der certo. Agora, se não, tem que se buscar judicialmente a imposição disso. Agora, tenta primeiro num diálogo, porque é muito simples para se Agora, resolver. quais as dicas, doutor Marcelo, para quem vai aí buscar um emprego de final de ano? Só que a gente vai ver isso daqui a pouquinho, porque tem gente na linha. Tem, é o José. Oi, José, boa tarde. Alô, Luquinha, boa tarde, Sol. Boa tarde, meu querido. Boa tarde, doutor Marcelo. Pode dizer a pergunta. A minha pergunta é o seguinte, o meu filho foi admitido numa grande rede de supermercado como deficiente. E antes de 90 dias, ele foi demitido e na carteira dele foi colocado como tempo determinado. Se ele foi admitido como deficiente, ele seria teria como mandar ele embora por tempo determinado? O que acontece, me parece, não sei, que pode ter sido um contrato de experiência, e o contrato de experiência é um tipo de contrato por prazo determinado, né? Não é? Então, ou seja, é possível, nesse caso, se ele não passou pela experiência, que haja a rescisão do contrato. Sim. Nesse período de experiência. Veja bem, me parece que aquela situação, Solange, de vagas obrigatórias para deficientes físicos na empresa. Essa vaga, ela é permanente, ou seja, não dando certo aquela relação contratual com esse jovem, outro deve ocupar tão logo se rescinda. Entendi. Não é? Agora, se não foi aprovado na experiência, é um direito do empregador aí rescindir. Ok, então. Bom, daqui a pouquinho a gente vai saber sobre os empregos de final de ano, Luquinha. Perfeito, Sol. Realmente, nessa época é bem importante a gente salientar isso, né? Imagens de câmeras de segurança flagraram a ação de um criminoso dentro de uma loja tentando levar armas e pistolas. Eita. Isso na cidade de Campo Grande. A gente vê aquelas imagens, ele conseguiu entrar pelo teto, o telhado que a gente está vendo aí, mas foi interceptado pela polícia. E olha o que ele queria pegar. Ele até chegou a fugir, básica, né? Mas acabou preso. Mas vê que audácia, né? É uma coisinha básica. Agora, um cidadão que entra numa loja dessa pelo telhado sabe o que tem lá dentro, sabe muito bem o que vai levar, né? A gente espera que haja uma modificação no Código Penal para que nunca mais saia da cadeia. Verdade. E também a loja que falta de segurança, né, Sol? Para entrar ali pelo telhado de maneira tão fácil, né? Bom, daqui a pouquinho a gente vai conhecer um prato bem diferente aqui no Falando Nisso, eu já explico para você. Mas bora para Carinho. E Sol, olha que linda essa duplinha aí. Tudo bem, eu sou a Luana e esse é a Roberta. Agora nós estamos assistindo um programa Falando Nisso. E falar que eu amo muito vocês e muito obrigada. Eu amo vocês. Beijos.